E aí? Tô aqui num lugar bem perto de onde eu moro. Um parque. Pesca e pague, etc. E por que também eu tô falando isso? Peraí, deixa eu... Porque também vou falar disso, né? Porque um dos pontos é quando você quer algo, você consegue esse algo. Você dá um jeito pra esse algo, sabe? Eu vou colocar em pé aqui parado, acho que vai ficar legal. Você dá um jeito, basicamente é isso. E esse dar um jeito é muito também de uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, de ir pro interior, pro meio do mato, pras montanhas, meio que fugir, basicamente. Só que na verdade não é fugir, é respirar, né? Muitas vezes a gente só precisa respirar. Só que a gente fica tão preso em um jeito, em um método, em um lugar, em uma forma de pensar, que a gente acaba vivendo dessa forma, achando que é só isso. É só mudar pra praia, é só ir pras montanhas, é só. Sendo que existem infinitas possibilidades. Uma delas são parques assim. Custou R$30 pra entrar. E é 31 minutos de casa. E aí você fala, mas tem o percurso e o gasolina, não sei o que. Se você vier de Uber, um exemplo, tá? Não tô falando pra vir pra cá, não é propaganda. Se você vier de Uber, você paga R$30 também. Então, sei lá, o valor de uma pizza você respira. Ali onde tá a galera mais reunida, ali onde tá o maior fluxo ali, tem som alto, tá na piscina, então tem um monte de coisa, mas ainda assim é um bom lugar. E ainda assim você respira. Opa! Imaginei que isso ia acontecer. Segura aí, tá gravando ainda? Tá. Segurei, é o vento. Bom, existe um conceito na filosofia, na magia, que é o que está em cima é como que está abaixo. O que está dentro é como que está fora. E eu vou dar outra perspectiva sobre isso. Se você estiver ligado, que as coisas não acontecem por acaso, se você tiver essa percepção e falar, pô, cheguei aqui do nada, né? Deixa eu ouvir o que ele tá falando. Talvez eu edite. E a perspectiva é a seguinte: tudo é interpretação, tudo é narrativa. Talvez eu vincule. Se você tá vendo essa continuação do que eu vou comentar agora, eu não desvinculei e se tornaram um vídeo só. Mas é que eu falei no vídeo sobre a narrativa, que a guerra é por percepção, por narrativa, enfim. Olha, tem uns peixes aqui, que legal. Que é o pesqueiro, né? Então, se tudo é narrativa, se a guerra é por narrativa, se é pela sua atenção, por isso que tem noticiários financiados por instituições financeiras gigantescas. E o mesmo dono do noticiário é o dono do... Ah, você já sabe disso. O ponto é, se é por narrativa, a gente está vendo que é por sua atenção, é um jogo também
de interpretação. É um jogo também de interpretação. Se é de narrativa, é de interpretação. Deixa eu arrumar aqui. Pela lógica. A ideia é que isso aqui seja uma conversa. Bom, tá tudo meio improvisado, você percebeu, mas é isso. Se fosse uma conversa seria assim também. Então, se é narrativa, também é interpretação, porque aquilo que é narrado precisa ser interpretado, precisa de um receptor, não só de um emissor. E nós não somos máquinas, nós não somos programados, nós somos programáveis, mas ainda assim temos uma consciência. Uma máquina é programada e programável e não tem consciência por trás. Ela tem vislumbres de consciência ali, a IA, enfim, mas não é uma consciência ainda. E talvez a IA nem seja uma geral, possivelmente é um passarinho. Mas enfim, não, o assunto não é esse. Então, para você interpretar o que está em cima como o que está abaixo, eu te dei uma visão macro. Uma notícia precisa ser... tem a narrativa, precisa ser emitida e precisa ser recebida. Então tem um receptor e esse receptor ele interpreta. E para interpretar, você precisa de um banco de dados. Quanto mais contexto, no exemplo da IA, por exemplo, quanto mais contexto você dá, quanto mais few shot prompts, por exemplo, você coloca ou para uma resposta mais específica, você dá exemplos de respostas, você dá um prompt mais detalhado de como você quer essa resposta e um banco de conhecimentos, um banco de dados. Isso pode ser uma planilha, um banco de dados, precisa ter informação. Quanto mais informação a IA tem, melhor a informação que ela vai dar. Micro, macro, em cima, embaixo, dentro e fora, ok? Então, são exemplos que você consegue holograficamente, pensa no holograma. O holograma uma parte tem o todo, né? Todas as partes todas as pequenas partes do todo tem o todo, mesmo que separadas. Então, quanto maior o seu banco de dados, o seu arcabouço informacional, melhor a sua interpretação. Então, quando eu falei sobre não se importar, quando eu falei sobre... Deixa eu ver se está gravando, porque agora engatou. Quando eu disse para não se importar e para não dar atenção, né? Isso vai muito também do arcabouço que você tem. O Sherlock, a melhor série, melhor enredo, melhor história para mim, Sherlock Holmes na Netflix. Tinha, não tem mais, é a série Sherlock. E lá ele exemplifica o conceito do palácio mental. Infinitas teorias que eu posso falar disso depois, como a teoria Polgar, método Polgar, né, que fez a Judith e a irmã dela, esqueci o nome, o pai das irmãs Polgar. A Judith se tornou uma grande mestre, venceu Kasparov. Ele cunhou que dá para você formar gênios. Gênios são formados. E ele formou as duas filhas em xadrez, as duas se tornaram grande mestre. Enfim, na técnica do palácio mental quanto mais informação válida, justa, melhor a sua interpretação de mundo. Tanto que o Sherlock Holmes é o melhor investigador, porque ele tem informações sobre isso. Tanto que tem uma cena que o parceiro dele, esqueci o nome dele. Olha, e eu amo o John, né? O John não, como que é o nome dele? É que aí o Dr. House é uma releitura e tem o John, mas enfim. O parceiro dele começa a escrever sobre ele, né? Postar e tal, publicar notas. Ele enfim, tá escrevendo a história e é escrita a partir dele, basicamente, a história. A lore. E aí ele escreve que o Sherlock não sabia que a Terra dá voltas no Sol. E o Sol tem movimento, essas coisas todas. E aí ele é questionado, pra que eu vou saber disso? O que isso ajuda? O que isso implica? Eu guardo informações úteis. E aí quando ele acessa o palácio mental dele, você vê que é um palácio. Esse conceito, na verdade, é de compartimentos mentais, digamos assim, né?
o conceito original é de você guardar coisas visualmente mesmo. Você imagina que, por exemplo, no seu quarto, seu guarda-roupa, tem uma gaveta e você guarda o conhecimento dentro dessa gaveta. E mentalmente esse conhecimento vai estar lá. Você não guardou literalmente na gaveta, mas na sua imagem mental do seu quarto, da sua gaveta, está lá esse conhecimento. E a maioria das pessoas é um quarto, é uma gaveta, é um guarda-roupa, é uma escrivania. E do Sherlock é um palácio, com informações válidas. E o conceito é exatamente esse. Quanto maior o seu arcabouço, o seu palácio mental, o seu banco de dados, melhor a sua interpretação do mundo, das narrativas. E você não cai nessas narrativas. Até mesmo daqueles que se dizem do lado certo, do lado da verdade, do lado da luz, né? Primeiro que guerra não tem lado certo. Se você assiste, ouve alguém que diz que está do lado certo e que estão combatendo um inimigo e não sei o que, existe, óbvio que existe os inimigos, e querendo ou não, você se familiariza mais com o lado e, obviamente, eles fazem muito bem o trabalho deles, com essas narrativas e tudo mais. E a intenção é essa, na verdade, a intenção é que seja muito válido os pontos dele. Sejam muito válidos, muito convincentes os pontos deles, né? Então, até as pessoas mais bem intencionadas caem em algum dos lados, que é o teatro das tesouras, né? A esquerda e a direita estão na mesma mão. Uns minutos. Tá de boa. E eles são feitos para isso, né? Eles são bem estudados, na verdade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais profundamente. Mas, por enquanto, o ponto é esse. Quanto maior a informação, a quantidade de informação, a relevância da informação, a qualidade da informação, o lastro da informação, quanto na história aquilo de verdade é uma verdade, não uma história fingida. Eu não posso dizer alguns nomes, mas vocês sabem, algumas histórias fingidas, né? Pousou, né? É que o assunto não é esse, mas eu não tenho medo de falar, só que o assunto não é esse. E montagens, enfim. E aí entra, o ponto principal disso tudo é, se quanto melhor a informação e a sua interpretação é a partir da sua informação, do seu banco de dados, quais informações eles dão para nós? Eles dão para você? Quais informações você vê facilmente por aí? Filmes, noticiários, séries, livros deles. E eles ficam colocando alguma ideia. Sutilmente. Não precisa ser... esse aqui... Não. Sutilmente, subliminarmente. Coloca no seu inconsciente aquela ideia, para quando acontecer, para quando eles fizerem. Fala, tá bom, eu já sei. Tipo, é de boa. E você entra naquele espiral de energia. Aquele espiral informacional, intencional, energético, consciencial. Intencional deles e não intencional de vocês. Ou de você, ou nosso, né? Ou de quem recebe. A intenção é de que não quer que quem recebe não seja intencional, porque aí é mais manipulável. Então percebe que tudo está interligado? Se você não lê, se você quer ler um livro, você pede para IA resumir o livro, você não leu o livro. Você não assimilou o livro, você não teve as informações, as sinapses necessárias que talvez o autor tenha imaginado que, seguindo uma linha de pensamento, de raciocínio, aquela leitura traria algum raciocínio. E aí você não teve esse raciocínio, porque a IA te deu um resumo e você achou que ficou mais inteligente. Mas não. Tem uma pesquisa recente, talvez eu deixe aqui nos comentários, que pegou muitas pessoas, vocês leiam, por favor, tá aqui, e provou que os mais inteligentes continuavam mais inteligentes e os mais burros ficaram mais burros através da IA. A IA não ajudou ninguém e o que a IA criava era pior do que quem criou sem IA. Pegaram pessoas para criar, inventar, escrever com IA e sem IA. E os grupos foram sendo trocados, enfim. E chegou-se à conclusão de que quem criou sem IA sempre foi melhor. Inclusive, os piores dos melhores foram melhores do que os melhores dos piores da IA, por exemplo. Os melhores da IA foram piores do que os piores da não IA, da criação natural. E é só para você entender.
Em resumo, os inteligentes ficaram mais inteligentes, potencializaram as inteligências porque usaram da maneira correta, e ligando os pontos. Inteligência, do grego, é isso, é inteleglis, ligar dentre, né? Por exemplo, você está pescando. Inteligência é ligar a sua pesca, o seu arpão no peixe. Isso é inteligência. No meio do mar, no meio da água, das pedras, onde você não vê. Inteligência é, dentro disso, a sua linha de pesca se conectar ao peixe. Isso é inteligência, interleglis, interligares. E se você não tem essa capacidade de interligar, que não se dá pelo fato que você interliga, por exemplo, linha no peixe, não é isso. Se dá pela capacidade de ligar, pelo treinamento de ligar. Quantas vezes você jogou a linha e não pegou peixe? Fortaleceu a linha, o seu músculo de jogar a linha para quando pegar peixe, você pega peixes melhores. Pelo treinamento. O que em cima é embaixo. O músculo, quando você treina, cresce quando o movimento é repetido. É a mesma coisa quando você lê, quando você capta informações. E você não entende uma informação, então continua e tenta de novo, e lê, e não entende, depois tenta de novo. Isso te deixa mais forte para entender as coisas. E contra o sistema também. O que está em cima é como está embaixo e espero que tenha feito sentido. A gente conversa mais aí.